Se pegarmos um dia, nós meros mortais, e em 24 horas usufruirmos do poder e da glória que os homens mais ricos deste mundo possuem, como Vladimir Putin, o homem que declarou guerra aberta contra a Ucrânia, sem considerarmos guerra velada contra a Europa. Se pegarmos aqui mesmo no Brasil, os homens poderosos como Pablo Marçal e outros aí que têm sua frota de aeronaves, helicópteros, jatos, e usufruirmos de um dia do poder que esses homens têm, da capacidade de poder que esses homens têm, ainda assim, usufruindo toda a glória que eles possuem, toda a glória, todo o poder, toda a riqueza, tendo acesso a basicamente tudo que eles desejarem, ainda assim, não iremos mensurar, imaginar, compreender, pressentir a glória do nosso Senhor Jesus nos céus. Um jato, um helicóptero, o jato mais rápido desse mundo não se compara sequer ao corpo físico que pode ser tocado. O Senhor Jesus disse para Tomé, quando ele disse, eu não acredito que o Senhor Jesus ressuscitou. Então o Senhor Jesus aparece para ele e disse, toca-me. E um pouquinho antes o Senhor Jesus havia atravessado uma parede, sem sequer chutar as portas. Ele se desmaterializou, atravessando a parede. Como isso é possível, não tem como a ciência explicar, mas suas células se desintegraram e logo se reintegraram dentro da sala e ele pôde ser tocado. Se nós, meros mortais aqui, um dia pudermos usufruir da glória desses, abre aspas, semideuses, fecha aspas, ainda assim, não poderemos nem ao menos imaginar a glória do Senhor Jesus somente em seu corpo, sem sequer mencionar em tudo que ele usufrui nas regiões celestiais onde ele mora, em toda a matéria física. Eu nem vou falar em outras junções e espécies de organismos lá existentes, porque se falarmos apenas da matéria física já fica difícil de compreendermos. Mas ele, sendo Deus, ele encarnou e vestiu esse corpo mortal. E vestindo desse corpo mortal voluntariamente por amor de nós, ele veio ao mundo. E usando desse corpo mortal, ele não ousou nem sequer usufruir, utilizar de tudo que humanamente seria possível a este corpo mortal que ele se apossou voluntariamente e voluntariamente se aprisionou a este corpo de carne e sangue, sujeito a todas as leis de Deus, como a física, os ventos, os átomos, as bactérias, todas as leis de Deus criadas por Deus, o ar, o oxigênio, ele se sujeitou a tudo isso. Voluntariamente ele se sujeitou ao que o homem está sujeito todos os dias. Irmãos, não dá para mensurar o amor do Senhor Jesus por você e por mim. Não dá para mensurar. E ele habitou entre nós. E os homens, com a permissão de Deus, buscam toda a glória que esse corpo mortal pode usufruir. E Satanás levou o Senhor Jesus ao monte, em Mateus 4, e ele disse, todas as glórias desse mundo me foi dado. Por quem? Por Adão. Porque Adão era o gerente do mundo todo. E Adão passaria isso para nós. Nós não está funcionando aqui. Nós experimentaríamos de toda a glória de um corpo sem pecado. Nós não iríamos envelhecer, sentir dor, fome, sede. Não experimentaríamos temporais, mau tempo, aquecimento global, El Ninho, nada. A sensação e os sentimentos seriam perfeitos. Hoje isso é inimaginável, não conseguimos compreender isso. Mas quando Adão pecou, ele entregou o poder dos efeitos sobre o nosso corpo à morte.
que é o que? É o diabo, o inferno, o Hades, a separação de Deus. Deus, perfeição, morte, caos completo. Nós vemos provas da morte no mundo. Não é a morte ainda, porque ainda podemos ter algum tipo de acesso a Deus. A igreja, um acesso muito maior, e o mundo ele pode ter um tipo de acesso a Deus também. Que eu não quero falar sobre isso, porque agora o Senhor me trouxe aqui algo revelador. Enquanto eu orava aqui. Revelador. Então Satanás leva o Senhor Jesus e leva ele ao monte mais alto, e tudo que Adão tinha, o Senhor Jesus poderia ter. Com os meios possíveis da sua época. E o Senhor Jesus rejeita tudo aquilo voluntariamente. E rejeita a glória que ele tinha lá no céu muito maior, voluntariamente, e vive num corpo mortal igual ao nosso, experimenta as nossas dores e os nossos sofrimentos. Voluntariamente. Sem objetivar, sem criar uma expectativa de algo próprio, de um benefício próprio, somente para nos salvar. E ele vai até a morte de cruz. Então ele ressuscita dos mortos, anda 40 dias entre os homens, entre os mortais, mostra o seu corpo glorificado aos homens, incapaz de ser ferido, de sentir dor, incapaz de sofrer, transpassa a parede, levita aos céus, aos olhos de todos, e está junto com Deus. E lá nos céus, irmãos, lá nos céus ele usufrui de toda a glória, de novo, que ele tinha. Por quê? Por que, irmãos, que ele usufrui de toda a glória? Porque em João capítulo 17, verso 5, ele vai orar assim: Pai, eu cumpri a obra que me deste. Pai, eu cumpri a obra que me deste. Devolva-me a glória que eu tinha contigo. Oh, meus irmãos, isso é sem precedente. A preocupação dos homens é a glória. A preocupação do Senhor Jesus era cumprir a obra que o Pai lhe deu. A preocupação dos homens é a glória. Uma casa segura, dinheiro, a mulher dos meus sonhos, o entretenimento, o lazer, a glória. A preocupação do homem é a glória. Satanás leva o homem ao monte mais alto e diz: está aí Pablo Marçal, está aí Edir Macedo, está aí Valdomiro Santiago, está aí a glória desse mundo. Se quiseres, eu dou para você. Mas a preocupação do Senhor Jesus não era com a glória, era: Pai, eu cumpri a obra que me deste. Em outra ocasião, ele também orou assim: Pai, eu não vim fazer a minha vontade, mas a tua vontade. A preocupação do Senhor Jesus era cumprir a obra que ele recebeu. E então, irmãos, ele voltou para a glória do Pai. Quando nascemos de novo, irmãos, quando o Senhor nos gera uma nova criatura, automaticamente nesse contrato, no selo do Espírito Santo, todo crente, nesse contrato do novo nascimento, vem uma obra para ele. Vem uma obra. Há uma obra para ele fazer. É imensurável, é particular de cada um. Não posso aqui sequer ter uma revelação do Espírito para falar sobre isso. Mas todo crente, ao nascer de novo, ele recebe uma obra no corpo do Senhor Jesus. E essa obra, ela se divide em duas pernas. Essa obra, ela se divide em duas pernas. A obra, uma perna é o coletivo, para a qual todos os irmãos são chamados, a santidade, o amor a Deus, a comunhão entre os irmãos. Há um coletivo,
em que todos os irmãos têm que fazer parte. E a segunda perna, para que haja o equilíbrio, é a obra individual de cada um. Uns são olhos, outros são ouvidos, um é boca. E enquanto nós não nos dispusermos a fazer a obra que o Pai nos deu para fazer nesse mundo, não provaremos da glória que nos espera lá no céu. Por isso que o homem, falando dos irmãos, ele aceita as ofertas do diabo, o entretenimento. Ele aceita ali os prazeres do diabo, fazer a sua obra usando o nome de Deus. E não fazer a obra de Deus. Por quê? Porque eles têm medo. Eles têm ansiedade, eles têm tristeza, eles têm angústia. Por quê? Porque eles não receberam uma porção, um aperitivo da obra do Pai. Suponhamos que tenha 2 balcões de açougue num grande hipermercado. E um desses balcões veio uma prova. Na porta do mercado há uma prova. Um petisco ali no espetinho para você comer. E aquela carne, irmão, ela é tão boa quanto qual você nunca comeu em toda a sua vida. Aí você pega aquela direção para comprar naquele açougue, naquele balcão. Mas enquanto não experimentarmos essa carne, esse aperitivo dos céus, andaremos nas nossas próprias obras. E para experimentarmos deve haver um desejo em nós, não da glória de Deus, mas de fazermos a obra que o Pai nos enviou para fazer. Enquanto estivermos fora dessa obra, não experimentaremos o que nos aguarda na vida eterna. Porque os irmãos que experimentaram em seu espírito o que lhes aguarda na vida eterna, eles andaram nesse mundo como errantes, sem expectativa nenhuma. Quando Satanás vinha lhe oferecer qualquer coisa desse mundo, para eles era como feijão e arroz. É muito pouco comparado ao experimento que eles receberam da glória que eles está esperando no céu. Mas muitos dos nossos irmãos jamais sequer ganharam um aperitivo do que eles esperam, porque jamais almejaram fazer a obra do Pai. Jamais. Foram salvos, nasceram de novo, não experimentarão, irão morrer e nunca experimentarão a glória do Pai. Porque ir para o céu não significa experimentar a glória do Pai, irmãos. Muitos dos nossos irmãos vão para o céu, não vão para o inferno, nasceram de novo, receberam o selo, mas jamais experimentarão a glória do Pai. Há uma glória para nós, posterior à nossa obra. A obra que nos foi dada, a oração do Senhor Jesus foi: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Foi a declaração pública dele também, diante dos fariseus. Ele disse: eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Foi também a oração dele diante de Getsêmen, próximo à sua crucificação. Ele orou suando sangue: faça-se a tua vontade, não a minha, Pai. Quando toda a sua natureza humana, a qual era nossa, e ele voluntariamente experimentou, disse para ele: fuja, 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 fuja. Ele disse: Pai, será que não é possível ser de outro jeito? Não tem outro jeito? Mas se não tiver, faça-se a tua vontade e não a minha. Em João 17 ele diz: Pai, eu cumpri a obra que me deste. Eu cumpri a obra que me deste. Devolva-me a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, irmãos. Quem é você nesse cenário mundial? Quem sou eu? Quem é Bill Gates? Quem é Vladimir Putin? Quem são esses homens? Meros mortais. Antes de todo mundo ser criado, o Senhor Jesus andava na glória celestial. Inimaginável. Inimaginável. Se experimentarmos
tudo que o mundo tem para oferecer. O Senhor diz, de que adianta se perder a tua alma? O que o Pai tem é muito maior. Mas para isso é necessário, mais do que tudo, mais do que a própria vida em face à morte, desejarmos fazer a obra do Pai. Não importa se eu estou diante da morte. Eu vim para fazer a obra do meu Pai. Meu Pai me gerou de novo para fazer a sua obra. Eu quero fazer a obra do meu Pai. Irmãos, leva um tempo, mas o Pai nos encaminha para esse rumo, para desejarmos fazer a sua obra. E não é ter medo, não é sair fazendo, abre aspas, a obra de Deus. Eu preciso fazer a obra de Deus. É esperar, irmãos. É esperar o Senhor nos levar. Começa pelo coletivo. A obra do Pai começa pelo coletivo. Por aquilo que todos os irmãos sabem que é errado. Mas enquanto eles não param de praticar, não vem a obra no individual. Não vem a revelação do Pai para você, para mim, no campo individual. Será que eu sou olho ou ouvido? Será que o meu dom é de ganhar dinheiro para ofertar aos irmãos, nunca para acumular? Ou será que o meu dom é de pregador, de cura? Qual é o meu dom? Qual é o meu serviço? Qual é a obra que o Pai reservou para mim? Qual é? Individualmente falando. Como vamos fazer a obra do Pai se nem sabemos qual é? É porque não há o real desejo, irmão. O ego ainda não morreu. E o ego não é arrogância e orgulho apenas. O ego é a humildade humana também. É a paixão pelo próximo, também é o ego, irmão. Também é o ego. Pai, eu cumpri a obra que me deste. Devolva-me a glória que tinha contigo, antes que o mundo fora criado. Que amor é esse, irmãos? O Senhor veio ao mundo, encarnou num corpo igual ao nosso, porém sem pecado. Porém sem pecado. Quando os irmãos pararem de pecar, Deus vai começar a revelar a obra que Ele tem para cada um de nós. Que o Senhor injete no nosso coração esse desejo, diante de qualquer coisa, desejar fazer a sua obra.